A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe em o nome de Jesus. A mensagem de hoje se localiza no primeiro livro, segundo escreveu Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao 5 da palavra do Senhor, o título: Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Eu quero me deter no versículo 5 deste capítulo. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Não fiques naquele lugar forte. Não fiques naquele lugar forte. Eu quero colocar o tema aqui baseado neste versículo da palavra do Senhor: 7 coisas num lugar forte e uma orientação de Deus. 7 coisas num lugar forte e uma orientação de Deus. No capítulo de 1 Samuel, capítulo 19 da palavra do Senhor, diz assim no primeiro versículo: E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Você vai notar que no capítulo 19 começa também uma perseguição enfática para com Davi. Você vai notar também que no versículo 2 deste mesmo capítulo, Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora aguarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto, esconde-te. Mais para frente, no capítulo 21 de 1 Samuel, Davi foge para Aquis, rei de Gate, e dali por diante chega no capítulo de número 22, onde nós lemos no texto sobre a situação de Davi, que foi ao lugar forte. Vou repetir o tema para você: 7 coisas no lugar forte, uma orientação de Deus. A primeira coisa no lugar forte está no versículo 1. Então Davi se retirou dali, se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos de toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. A primeira coisa, um refúgio para o coração, o lugar forte. E diz a palavra do Senhor que escapou Davi. No lugar forte para Davi é um lugar de refúgio para o seu coração. E a pergunta é: como está o seu coração? Vai dizer o versículo que Davi escapou para o lugar forte. Segundo a Bíblia Genebra, Adulão, cujo significado pode ser refúgio,
tem sido identificada como um local a pouco mais de 25 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém, na metade do caminho entre Gate e Hebron. O livro de Salmo, número 18, diz o seguinte: O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. E a primeira coisa no lugar forte, um refúgio para o coração. E o segundo tópico está no versículo 1 ainda da palavra do Senhor. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para a ele. O segundo tópico, a ocasião para reunião em família, no lugar forte. E a pergunta é: e aí? Como está a sua família, hein? Sim! Como está a sua família? Vou repetir o tópico para você: ocasião para reunião em família. O livro de Salmos 133 é bem conhecido, hein? Oh, quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Note, o versículo diz bom e agradável. Bom e agradável. Terceiro tópico, no versículo 2, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem que de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Terceiro tópico, ajuntamento de pessoas com diversos problemas, no lugar forte. E cá entre nós aqui, quem que não tem problema, não é verdade? Sim, quem que não tem problema? E a gente até se enrosca para falar, não é não? Sim! Ali tinha diversos problemas. Muitas pessoas problemáticas se encontraram ali, no lugar forte. Note que no versículo assim diz: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Davi aqui parecia até um imã, não? Sim, parecia até um imã, porque diz aqui: ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. Ei, será que você queria uma turma assim na sua equipe, trabalhando com você, na sua igreja? Mas cá entre nós, Deus dá jeito para tudo, não? Sim, Deus dá jeito para tudo. E ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse versículo está em Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30 da palavra de Deus. Talvez alguns diriam assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Cá entre nós, a vida de Davi já tinha tantas complicações e agora
ajuntou-se a ele todo homem que estava nessas condições, uns desgostosos, uns endividados, uns em aperto. Sim! Mas eu quero dizer para você que Deus é poderoso para mudar tudo. Quinto tópico: um homem se refinando para melhor aprendizado. E diz a palavra do Senhor no versículo 2: e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi estava na caverna de Adulão. Um homem se refinando para um melhor aprendizado. Aí você vai lembrar no livro de Jeremias, capítulo 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Desponte, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Este tópico é muito bom, não é verdade? Um homem se refinando para melhor aprendizado. Aí você se pergunta por que tanta coisa acontece com você. Para um melhor aprendizado, está se refinando para um melhor aprendizado. Quinto tópico: um grupo se formou com diversos temperamentos para múltiplas soluções. Vou repetir esse tópico para você. Um grupo se formou com diversos temperamentos e para múltiplas soluções. E cá entre nós é tão difícil lidar com tantos temperamentos assim, não é verdade? Sim! E a pergunta é: e você já reparou no seu temperamento? Ah, pensou que ia falar de outras pessoas, né? Não! E você já reparou no seu temperamento? Sim! Mas Deus está te preparando para múltiplas soluções. Sexto tópico, para encurtar: continuou filho exemplar nos cuidados de seus pais. No versículo 3 diz assim: foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E a pergunta que não se quer calar: e esses cuidados fazem parte de nossa vida? Eu falei de nossa vida. Sétimo tópico e último: Davi está nos planos de Deus e os planos de Deus em Davi. Vou repetir para você. Davi está nos planos de Deus e os planos de Deus em Davi. No versículo 4 e 5 diz assim: e trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, sai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Lembra no tema? 7 coisas no lugar forte e uma orientação de Deus. A orientação de Deus a Davi é: saia, não fique naquele lugar forte. Deus levanta o profeta Gade para dizer a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Deus falou com Davi para sair do lugar forte. E é tão difícil, não é verdade?
está bem guardado, está protegido, está amparado. Mas quem falou foi Deus. Oh, aleluia! Quem disse foi o Todo-Poderoso, que não falha nunca nos seus planos. Eu vou refrisar para você. Davi está nos planos de Deus. E os planos de Deus em Davi. Que Deus abençoe os nossos corações e o nome de Jesus.